Boa tarde! Hoje é quinta-feira, 16 de janeiro. Nós temos várias informações para você. Dentre elas está que o governo federal desistiu de alterar a fiscalização sobre movimentações do Pix. Além disso, a gente traz várias informações sobre o esporte goiano. Vem com a gente, o programa já está no ar. Seja bem-vinda e bem-vindo você que nos assiste ao vivo pela TV UFG ou nos acompanha em qualquer dia e horário no canal da TV no YouTube. Eu sou a Camila Maia, uma mulher cis de pele clara, tenho cabelos escuros, longos e lisos e olhos castanhos claros. À minha esquerda está o professor Diego Barbosa. Ele faz a interpretação para Libras aqui no estúdio e se descreve como um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos e barba cheia. Nós dois estamos de pé. Atrás está o cenário do Conexões, em tom de azul claro, cinza e vermelho. Também há uma tela bem no centro, onde agora está o nome do programa e daqui a pouco serão inseridos a nossa participação ao vivo, o nosso link e também os conteúdos de vídeo de hoje. Mas para começar, a gente tem informações rápidas, nacionais e internacionais. E um impasse no acordo de cessar fogo na faixa de Gaza, algumas horas depois dele ser anunciado. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acusou o Hamas de mudar termos desse acordo e, por isso, disse que não vai se reunir com o gabinete para aprovar o cessar-fogo, enquanto o Hamas não recuar. Ainda não se sabe se esse impasse vai atrasar a implementação do cessar-fogo, que estava prevista para o próximo domingo. Membros do Hamas negam o recuo e afirmaram às agências de notícias Reuters e Associated Press que o grupo está respeitando os termos do acordo que foi anunciado na tarde de ontem pelos países mediadores, Catar e Estados Unidos. Esse acordo prevê a libertação de dezenas de reféns e a retirada gradual das tropas israelenses de Gaza. Os dois países, que a gente acabou de falar, Catar e Estados Unidos, junto com o Egito, mediaram as negociações, que se arrastaram por meses. E segundo a autoridade palestina, mais de 40 mil pessoas morreram durante o conflito na faixa de Gaza. E pelo menos 2 milhões estão desalojadas. Bom, e agora falando sobre o Brasil, um estudo recente da Secretaria Extraordinária de Combate à Pobreza e Fome revela o impacto positivo do programa Bolsa Família na melhoria do estado nutricional de crianças de 0 a 6 anos. A pesquisa analisou dados de 285 mil crianças brasileiras, acompanhadas pelo Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, entre 2019 e 2023. A pesquisa demonstra avanços importantes em diferentes indicadores, como a redução dos casos de magreza acentuada de cerca de 5% para 3%. Da mesma forma, a obesidade infantil caiu de quase 8% para 5% nesse período da pesquisa. Os dados reforçam o papel do Bolsa Família no combate à insegurança alimentar e na promoção da saúde infantil. Mudando de assunto, por ano, o afroempreendedorismo movimenta quase 2 trilhões de reais aqui no Brasil. A estimativa foi divulgada pelo Sebrae, que afirma que mesmo com os avanços, o rendimento médio de um empreendedor negro é 32% menor do que o de empresários brancos. Outro desafio apontado pelo estudo é que apenas 2 de cada 4 negócios afrocentrados são formalizados com CNPJ. Também vale dizer que esse tipo de iniciativa promove a valorização da cultura negra como um diferencial competitivo aos negócios. Chegou a hora da gente falar sobre meio ambiente. Ao contrário do que o senso comum acredita,
Os monitoramentos de fauna e flora não são meras exigências custosas, né, de órgãos ambientais de fiscalização. Esses programas podem trazer uma série de vantagens, inclusive econômicas. Ainda mais nesse momento em que nós vivemos, de intensificação das mudanças climáticas. E para explicar como é que isso funciona, nós vamos conversar agora com o Carlos Eduardo Grelli, que é professor de Ecologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e aparece aqui de forma remota para conversar com a gente. Olá, muito obrigada pela sua presença, professor. Seja bem-vindo ao Conexões. Bom dia para todo mundo. Peço, professor, que o senhor se apresente rapidamente para o nosso público cego e de baixa visão. Sim, lógico. Bom, tenho cerca de 1,80 m, homem, branco, cabelos castanhos, quer dizer, hoje em dia grisalhos, eram castanhos, olhos castanhos. Bom, professor, tá bom? Ou tá bom. algum detalhe? Tá bom, sim, muito obrigada. Para a gente começar, queria que o senhor destacasse o que são esses monitoramentos ambientais. A gente tem diferentes instâncias, né? Federal, estadual, municipal, que tem regras específicas para conservação da biodiversidade, até que ponto podem ser desenvolvidas, né, atividades econômicas, como agropecuária, como instalação de algum negócio. Explica um pouquinho para a gente rapidamente como é que funciona essa legislação no Brasil, esse monitoramento. Tá, antes vou gastar 10 segundos conversando um pouquinho, né? Por que monitorar? Existe, né, inerente, né? A gente tem mudanças que acontecem na natureza o tempo inteiro, né? Por conta, inclusive, da rotação da Terra. Existe um dinamismo, espaço, temporal. E se a gente não monitorar isso, a gente fica perdido sobre, por exemplo, gestão ambiental de qualquer aspecto. Né? Só para relembrar um pouquinho, hoje em dia a gente tem muito poder, muito melhor de previsão do clima do que tinha antigamente. Por quê? Porque há cerca de 100 e poucos anos atrás, o mundo entendeu que tinha que monitorar os dados atmosféricos que ajudam a ver as tendências climáticas. Então, se a gente não tem monitoramento ambiental, a gente não tem ideia desse dinamismo. E aí vamos entrar um pouco mais no que você perguntou. Aí, por exemplo, vai ter um empreendimento em um certo local. Esse empreendimento ele vai ter impacto, lógico. Né? Não tem como você ter um empreendimento sem impacto. Inclusive impactos positivos, né, e negativos. Na parte, né, da fauna e da flora, sempre é negativo. Mas aí você vai afetar a fauna e a flora. Tá, mas como é que é aquela fauna e a flora antes do empreendimento naquela localidade? Se a gente não tem ideia, por exemplo, né, de quantos indivíduos de árvores, de mamíferos, de aves tem naquela localidade, como é que a gente vai mensurar esse impacto? Como é que a gente vai pensar em como minimizar esse impacto? Porque, de novo, você tem um empreendimento, né, ninguém é contra empreendimento. Só que se a gente não tem monitoramento, fica difícil avaliar o impacto. E fica difícil, inclusive, entender como diminuir esse impacto. E, mais ainda, se a gente tem esse monitoramento, a gente pode até chegar à conclusão de que aquele local não é o local mais adequado. Inclusive, na legislação brasileira, existe um conceito de alternativa locacional. As empresas precisam, né, isso faz parte da nossa legislação. Eles têm que estar prontos para apresentar alternativas locacionais. Nem sempre aquele local é o melhor local para você colocar uma indústria, uma estrada, uma ferrovia, um porto. Tá certo. Professor, eu vou te passar uma outra questão para a gente finalizar. O tempo é curtinho, daria para a gente ficar muito tempo falando sobre esse assunto tão importante, né? Mas quais são as vantagens econômicas, né, financeiras? A gente sabe que muitos produtores rurais, por exemplo, muitos empresários torcem o nariz para determinadas legislações, às vezes acham que elas são desnecessárias ou exageradas. E de que forma que a gente pode mostrar para essas pessoas que eles podem ganhar financeiramente se eles obedecerem a essas legislações? Bom, isso tem várias escalas, né? A maior escala que a gente pode pensar é a água que a gente consome. E aí o consumo doméstico é mínimo, né? A indústria consome muita água, a agricultura consome muita água, e essa água vem da chuva. Né? E sem evapotranspiração, sem florestas, sem outras vegetações nativas, esse ciclo hidrológico encerra. Aliás, a mídia está abrindo bastante espaço para isso. Sem floresta, sem chuva, sem água, é uma desgraça. Fora isso, se você tem monitoramento, você consegue ter a chance de, por exemplo, desenvolver uma bioeconomia. Né? Por que tem vantagens econômicas? Porque se você consegue, voltando para o nosso exemplo anterior, né, mensurar corretamente qual é o impacto do empreendimento,
o órgão público ele vai saber o que cobrar. Né? Ninguém precisa gastar mais dinheiro, nenhuma empresa precisa gastar mais dinheiro do que o necessário. É questão de ter informação e usar essa informação da melhor maneira possível, de forma inteligente. Consegui responder? Ou quer mais Conseguiu sim, professor. Muito obrigada pela sua presença. A gente conversou com Carlos Eduardo Grelli, que é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da área de Ecologia. Espero que a gente possa conversar também em outros momentos, professor, sobre esses assuntos tão importantes para o nosso meio ambiente. Será um prazer. Obrigado pelo convite novamente. Obrigada, boa tarde. Bom, e agora a gente fala sobre educação. Começou a valer, nesses últimos dias, uma nova lei que proíbe o uso de celulares nas escolas. Você confere mais detalhes no nosso conteúdo de hoje. Pois é, o uso de celulares está proibido dentro da sala de aula, mas também durante o intervalo e em qualquer outro espaço dentro das escolas. A partir de janeiro deste ano, a proibição vale para escolas públicas e privadas, desde o ensino infantil até o ensino médio. Antes de continuar, vou me apresentar ao nosso público cego e de baixa visão. Meu nome é Janaína de Oliveira, sou uma mulher negra de pele clara, tenho olhos castanhos, meus cabelos são castanhos cacheados na altura dos ombros. Bom, voltando. Os educadores agradecem, dizem que a medida vai combater um problema que vem sendo identificado há anos. Estudantes cada vez mais dispersos, impacientes e com dificuldade de concentração. De acordo com a nova lei, os estudantes podem levar os aparelhos, mas eles devem ser guardados onde a escola determinar. Em todo o país, o uso de celular só está autorizado em situações específicas. Por exemplo, em caso de problemas de saúde, emergências, para garantir acessibilidade e inclusão. Além disso, os professores podem autorizar o uso em sala de aula desde que o celular faça parte de alguma atividade escolar. Detalhe que tablets e relógios inteligentes também estão proibidos. Em contrapartida, as escolas devem criar estratégias de conscientização sobre excesso de telas e também sobre apoio psicológico para acolher estudantes que possam sofrer diante dessa nova realidade. Volto com vocês no estúdio. A gente vai para um rápido intervalo agora e daqui a pouco a Janaína volta ao vivo para falar com a gente a respeito de outro tema muito importante, que são as mudanças no Pix. O governo federal decidiu voltar atrás depois de uma onda de desinformação a respeito dessa fiscalização que a Receita Federal faz em cima das movimentações financeiras. Você vai entender melhor daqui a pouquinho. Estamos de volta com Conexões de hoje, bem rapidinho no nosso intervalo, porque a gente tem assunto sério para falar agora. A gente, mais uma vez, vai tentar combater fake news que estão rolando aí pela internet, que tem afetado até mesmo a política econômica do governo federal. Bom, por causa de uma onda de desinformação, o governo desistiu das mudanças na fiscalização do Pix, que tinham sido implementadas no começo desse ano e que a gente anunciou aqui várias vezes no Conexões. Agora as regras voltam a ser como era antes. Além disso, a Polícia Federal pretende investigar quem espalhou mentiras na internet de que haveria um imposto sobre o Pix ou de que haveria algum tipo de fiscalização mais rigorosa. Bom, a Janaína volta ao vivo agora para nos ajudar a entender melhor toda essa história. Boa tarde, muito obrigada pela sua presença, Jana. Explica para a gente o que é que mudou, na verdade, como é que volta a ser essa política de fiscalização. Camila, é mais um capítulo de uma história marcada pela confusão. Daqui para frente, a fiscalização volta a ser como antes. Se mais de R$2.000 saírem da sua conta por mês, o banco vai avisar a Receita Federal. Mas ninguém vai saber para quem você enviou esse dinheiro e muito menos de onde ele veio. O fato é que nunca existiu um novo imposto. Na verdade, essa conversa entre os bancos e a Receita Federal já existia há mais de 20 anos. No fim das contas, nada muda na vida dos brasileiros que respeitam as leis, já que a ideia é comparar os números e saber se o que você gastou faz sentido com o que você declara. Tudo isso para descobrir
quem sonega imposto de renda. Por outro lado, o valor mínimo para pessoas jurídicas é de R$ 6.000 por mês, ou seja, só acima desse valor que o banco vai avisar a Receita Federal. Nesse cenário de confusão, a Polícia Federal vai investigar os responsáveis por essa onda de desinformação. Se eles forem identificados, devem responder por crime contra a economia popular, estelionato e também falsidade ideológica. Além disso, o Ministério da Justiça vai investigar os comerciantes que têm cobrado uma taxa extra, Camila, um absurdo, em cima de cada um dos pagamentos feitos por Pix. O governo também disse que há casos de comércios alegando essa mentira sobre um novo imposto para ser uma justificativa para pagar essa taxa. O governo federal disse que vai soltar também um documento proibindo que estabelecimentos cobrem essa diferença entre pagamentos por Pix e aqueles feitos por dinheiro. As autoridades apontam que, por causa de toda essa confusão, a quantidade de Pix feitos nos últimos dias teve uma queda drástica, viu? Por fim de toda essa história, os PROCONs estaduais estão responsáveis por ajudar a população a entender toda essa situação. Por isso, a partir de hoje, eles já devem elaborar estratégias de comunicação e elas vão ser divulgadas nos próximos dias. Camila, Diego. Muito obrigada, Janaína, pelas informações. Bom, só para ressaltar, então, para você entender melhor, né, e não compactuar com essas fake news. Não existe um novo imposto sobre o Pix. As movimentações financeiras sempre foram fiscalizadas, né, pela Receita Federal, já que é o papel desse órgão fazer isso. Se você não estiver sonegando nada, mesmo que as suas movimentações sejam fiscalizadas, isso não vai ser prejudicial para você, né? Na hora que você fizer o seu imposto de renda e tiver tudo ok, não vai ter nenhuma carga maior em cima de você. Outra coisa, os comerciantes não podem cobrar mais para receber por Pix. Isso é ilegal. Então, não pague taxa nenhuma caso você queira passar no Pix. E por último, não compartilhe vídeos com fake news, nem que seja para julgar ou para comentar com algum amigo aquela notícia falaciosa. Não compartilhar é uma forma de evitar que esses vídeos ganhem cada vez mais visualização e mais impacto na sociedade. Bom, agora a gente fala aqui da nossa situação na capital. A Prefeitura de Goiânia criou um gabinete de crise para lidar com os estragos que foram causados pelos temporais na cidade. Segundo a Prefeitura, esse gabinete vai funcionar junto à Defesa Civil, ao lado do estádio Serra Dourada. O gabinete vai atuar em emergências e soluções definitivas, como, por exemplo, a implementação de obras de drenagem. Esse anúncio foi feito ontem e a gente espera que a situação melhore nos próximos dias, né? E um outro assunto feito também pela Prefeitura relacionado às chuvas é que a Marginal Botafogo, que corta a cidade de norte a sul, deve passar por obras de recuperação da erosão. Por isso, a via deve ficar parcialmente interditada durante 15 dias. Essa interdição foi motivada pelos estragos causados pelas fortes chuvas que atingiram várias regiões de Goiânia nos últimos dias, que a gente contou para você aqui no Conexões. Bom, durante esse período, de interdição, o tráfego será realizado em meia pista, nos seguintes pontos: na altura da Rua 88 e no viaduto Mauro Borges, na Avenida A com a Avenida E, no Jardim Goiás. Então, fique atento ao trafegar pelo Jardim Goiás quando você estiver na Marginal Botafogo, a interdição parcial da via para resolver essa questão da erosão lá. Bom, nos últimos 3 dias, Goiânia registrou 90% do volume de chuvas esperado por todo o mês de janeiro, de acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás. Bom, agora para o clima começar a ficar um pouquinho mais ameno, mais tranquilo, a gente tem uma dica cultural para você. O espetáculo solo de palhaçaria Malagueta na Labuta, da artista Fernanda Pimenta, será encenado nas cidades de Olhos da Água, amanhã, e em Formosa, no próximo domingo. As apresentações são gratuitas e acessíveis. Bom, para você ter uma ideia aí, em Olhos da Água, a apresentação começa às 8 horas da noite, como está aqui embaixo, lá no Espaço Naco. Já em Formosa, o espetáculo começa às 7 horas da noite, no Céu das Artes,
tudo gratuito. Então, se você mora em alguma dessas cidades ou estará lá nos próximos dias, confira Malagueta na Labuta. Bom, e a gente encerra o nosso programa te contando sobre as atualizações do esporte aqui em Goiás. Tem informações sobre futebol e também sobre outros esportes. Rodou! O início da temporada esportiva chegou com tudo em Goiás. Por isso, vamos falar sobre a Superliga A masculina de vôlei, os resultados de Goiás e Vila Nova na Copa São Paulo de Futebol Júnior e a rodada de estreia do Goianão de Futebol. Antes de mais nada, pensando em nosso público cego e de baixa visão, vou me descrever. Meu nome é Matheus Oliveira, sou um homem branco com cabelos lisos e castanhos. E os meus olhos são da mesma cor. Bem, nas quadras goianas, teremos um grande duelo pela frente. Saneago Goiás Vôlei e Neurologia Ativa medem forças nesta sexta, às 8 horas da noite, no SESI Vila Canaã, em Goiânia. No momento, o Goiás Vôlei se encontra a uma posição da zona do rebaixamento. Já a Neurologia ocupa a lanterna do campeonato. Mudando de assunto, Goiás não tem mais representantes na Copa São Paulo de 2025. Isso porque ontem o Goiás foi eliminado pelo Grêmio após ser goleado por 4-0. Pouco depois, o Vila Nova também se despediu da competição. O time foi goleado pelo Corinthians por 4-1. Anteriormente, Atlético Goianiense e Trindade haviam sido eliminados na fase de grupos. E por fim, mas não menos importante, ontem também começou o famoso Goianão. E olha, tivemos surpresas logo de cara, viu? Em Goiatuba, os donos da casa venceram o Goiás por 2-1. No Estádio Olímpico, o Vila Nova derrotou a Aparecidense por 1-0, com um gol de pênalti no finalzinho. Em Goianésia, os mandantes perderam para o Inhumas, também por 1-0. Já Craque e Anápolis empataram em 1-1 em Catalão. Nesta quinta, mais 2 jogos encerram a primeira rodada do torneio. Atlético Goianiense e Jataiense jogam às 7h30 da noite, enquanto Abecate Ouvidorense e Goiânia duelam às 8 horas da noite. E essas foram as novidades do esporte em Goiás. Agora eu passo a palavra novamente para vocês aí do estúdio. Até mais! A gente agradece a participação do Matheus, te contando um pouquinho, sobre esporte aqui em Goiás, deixando atualizado sobre tudo que está acontecendo nessa semana de janeiro. Bom, o nosso programa vai chegando ao fim, mas antes disso eu tenho o nosso convite de sempre. Participe do Conexões, mande a sua sugestão, sua crítica, o seu elogio ao nosso WhatsApp aqui na tela, 629-9181-1406. Você pode conversar com a gente por ele, viu? Também tem outras opções de entrar em contato com a TV UFG, que são as nossas redes sociais. Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, X. Em cada uma delas você pode procurar os nossos perfis, seguir, curtir e compartilhar o nosso conteúdo e, claro, mandar sua mensagem pra gente. Eu e o professor Diego ficamos por aqui, agradecendo a sua companhia e a sua audiência, te convidando a fechar a semana com a gente, sexta-feira, com muita informação sobre cultura e também, claro, todas as notícias relevantes para o seu dia a dia, no cenário nacional, internacional e também local aqui no nosso estado de Goiás e também das principais cidades goianas. Nosso programa vai ao ar sempre ao meio-dia, viu? Então, até amanhã, forte abraço, tchau, tchau!